Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao seu podcast favorito sobre investimentos de startups, o Capivara Tank. Um podcast promovido pela Associação SC Angels, a maior associação de investimentos em startups do sul do Brasil. Eu sou o Thiago, ao meu lado está o Ramada. Bom dia, pessoal. Ao meu lado está o Thiago, nosso convidado. Tudo bem? Bom dia, prazer estar com vocês aí. Antes da gente perder as estribeiras, eu quero agradecer ao nosso primeiro patrocinador, o Sebrae Santa Catarina. Isso aí, obrigado, Sebrae. Obrigado, Sebrae, por acreditar no ecossistema e juntos, com a SC Angels, movimentar a Santa Catarina. Ramada, quem que é esse cara aqui, velho? Esse Thiago aí? Eu não vou apresentar ele, acho que vou deixar ele para se apresentar, mas Thiago Vailate é ex-fundador da Hyper, desculpa, Thiago, a gente estava combinando aqui, eu acabei falando errado ainda, cara. Mas, Thiago, se apresenta pra gente aí, cara. Legal, beleza, tranquilo. Thiago, Ramada, obrigado aí pelo convite. Obrigado, Thiago. Sou um dos grandes fãs aí da SC Angels também, faço parte do grupo, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, fundei a Hyper, né? A Hyper é uma startup que nasceu em Brusque, ou Brusque, como a gente prefere falar. E a gente se escreve com S, mas normalmente se fala com X, né? Quem conhece Brusque fala com X, né? Então a gente fundou a Hyper já faz uma jornada de 10 anos, né? Então foi do zero, do nascimento, a venda da companhia, o exit agora em 2019. E a minha saída total da empresa agora saí faz uns meses aí e passei o bastão, tem uma nova liderança lá tocando. Fiquei 3 anos aí depois. Então bastante coisa, bastante riqueza nessa jornada aí com tudo que tem direito, né? De investimento inicial, captação com fundo, com subvenção de governo. A venda, então tem bastante conteúdo para a gente compartilhar aí, acho que vai dar para fazer uma história bem rica. Hein? Legal. E a Hyper foi o teu primeiro empreendimento, assim? A Hyper foi meu primeiro... Tu tem quantos anos? Eu tenho 36. 36 aí, alguns dias aí, fiz recentemente. E a Hyper foi minha primeira e única, né, empreitada até aqui. Eu trabalhei na Avan, então fiz carreira em varejo. Meu primeiro e único emprego antes da Hyper foi na Avan, fiquei uns 12 anos lá. E aí depois, lá conheci meu sócio. Começou cedo então, né? Já. Comecei com 15 anos. Caraca, 15 anos, massa. Massa. E aí conheci meus sócios lá e a gente viu que naquele mercado de varejo ali tinha uma oportunidade para empreender fazendo uma solução que a gente fazia para o grande, mas fazia para o pequeno. Né? Então era um outro mundo, foi uma outra tecnologia e tal, uma outra construção de entrega de valor, mas era aproveitando o conhecimento em si da legislação, do mercado de varejo, da operação do varejo. Que não é simples, né? Não é nada simples. Nada simples. Nacional ainda, né? Que a Avan era mais local aqui ainda naquela época. Então tinha todos os desafios aí de cada geografia para conseguir colocar de pé um negócio como esse, super regulado. Mas a gente viu que naquela época o governo estava virando o holofote do combate à sonegação para o pequeno negócio. O né? Então, NFI... Quando nasceu a nota fiscal eletrônica, tempo depois começou-se a criar alguns programas de regulação para o pequeno negócio. Então, eles eram obrigados a se informatizar, abandonar aquela máquina registradora eletrônica, tal, que ainda era muito comum em vários lugares, empresas grandes até usavam. Muita gente que não vai lembrar, mas era uma baita de uma máquina. Era tecnologia, né? E quem não tinha não usava nada. Então, era no caderninho e até para não pagar o imposto e tal. Então, essa era a realidade do pequeno varejo naquela época, 2010, ali por ali, quando a gente começou a ver essa mudança. E a gente decidiu encarar, né? Pô, vamos pegar esse conhecimento e começar um produto do zero aqui, né? Então, a gente tinha lá, a Avan tinha um RP super robusto, uma tecnologia até um pouco mais antiga. Então, a gente começou... Só que assim, o conhecimento a gente acaba levando como bagagem na vida. Então, conhecer o mercado valeu muito, mas o que a gente mais impactou é que fazer software para o pequeno negócio não tem nada a ver com o que fazia para o grande. Né? Então, foi uma história bastante legal. Tu pode só abrir um pouquinho mais e que já funciona, né? E não é bem assim. Né? A desintoxicação do jeito de pensar nosso foi muito importante no começo. E aí começamos a rodar, o nosso objetivo era fazer um produto, um software que rodasse igual em todo o Brasil, para todo tipo de negócio de pequeno varejo. E aí essa foi a tese inicial e a coisa engrenou com o tempo e tal. E chegamos aí ao que a gente fez. Hein? Que massa, cara. Essa tua decisão de empreender tu viu uma oportunidade, Gui. Mas tu nunca pensou no sentido assim de fazer um produto para alguém? Ou tu pensou tipo no problema? Assim, a gente, sei lá,
por estar disposto ali na Havan, a gente era muito procurado porque, pô, os caras fazem os sistemas da Havan, estão lá dentro do grande player e tal. Regionalmente aqui era super conhecido, né, o que a gente fazia. Então, volta e meia tinha uma procura, pô, vem fazer preciso de um software aqui para o meu negócio, tal, vem aqui me ajudar. E a gente sempre negava isso, porque ia ficar fazendo meio que alfaiataria, né? E, pô, alfaiataria por alfaiataria, a gente já tinha problema que chega lá dentro daquele big negócio ali que estava crescendo forte e tal. Só que quando a gente percebeu que daria para fazer um produto escalável, pô, vamos fazer um produto menor, de pequeno porte, para botar em todo e qualquer negócio de pequeno porte de varejo do Brasil. Aí foi um insight, pô, vamos ver se esse negócio funciona. Mas assim, a premissa era não vamos querer ser mais uma empresa que tenha relevância, mas que vive dos clientes locais. Tem muita software house, principalmente aqui em Blumenau, na região do Vale do Itajaí, Brusque e tal. Tem muita empresa de tecnologia, de sistemas de gestão, que vive bem, empresas sólidas e que vivem da sua carteira local. Então a nossa tese era como escalar, como fazer esse negócio ser Brasil, porque era um espaço ocupado por ninguém. A gente costuma brincar, né? Um dos nossos motes grandes da Hyper é a cadeira do líder. Ela ainda não tem ninguém sentado nela. Ninguém é líder do mercado de software para pequeno varejo no Brasil. Porque está muito localizado, que nem você falou, né? Deve ter, na cidade, cada cidade deve ter um líder. Tem o seu modelo, né? Cada cidade tem o seu, né? Cada região tem a sua marca forte. E principalmente porque não foi criado um modelo. Então é o típico negócio que não é o melhor produto que vence, mas é o típico conjunto da obra. Assim, é produto bom, com estratégia de distribuição boa, com retenção, né? Tem pós-venda muito bom. Então, esse foi a tríade que a gente conseguiu botar de pé na época lá e que até hoje aí tem permitido a gente crescer, né? A Hyper crescer em uma escala super legal. Então, mas assim, você atribui então o fator mais tecnológico, regulação, o que fez a Hyper escalar nesse mercado que era já meio que consolidadinho, mas localmente, assim? Legal. Assim, ó, a história da escala da Hyper ela é bem curiosa porque a gente fazia coisas extremamente assim não tecnológicas para poder escalar. Vou citar um exemplo assim para um cliente em, sei lá, Bahia. Na Bahia, botar um software para rodar, ele teria que preencher um formulário à mão, levar na Secretaria de Fazenda do Estado, pegar um carimbo, uma autorização para o Estado saber aquele CNPJ está usando o software do Thiago. Nossa! Você está falando sério que tinha que fazer isso? Caraca! E cada atualização que o software que a gente fazia no Hyper tinha que mandar um pacote de documentação para cada estado. Então é um negócio extremamente travado, assim, como escalar? Não tem como, Como fazer vendas no Rio de Janeiro, na Bahia e tal, se a gente não estava presente lá. E a gente foi criando alguns hacks aí. Então, eu lembro que na época eu criei uma procuração que dava poderes para uma pessoa local lá assinar por mim aquele documento. Meu Deus. E essa pessoa local foi o que a gente começou a construir como canal de Boa. revenda da Hyper lá, que a gente chama de hiperador, né? Então, hoje tem quase mil empresas no Brasil. Tem histórias super legais de hiperadores que começaram a empreender com a gente e tem negócios bem interessantes. E esse foi um hack que a gente criou na época ali. Pô, como é que faz para habilitar um cliente em outro lugar se ele não está lá? Pô, vamos dar uma procuração, o risco que correria o cara assinar esse documento, a revelia lá, a torta direito para qualquer lugar e no meu nome. Mas, beleza, um pouco de risco tem que tomar, né? E isso foi funcionando. Então, deixava a procuração, a cada 6 meses renovava essas procurações e tal. A gente aprendeu a fazer esse pack de informação a cada versão que saiu do software e fomos jogando o jogo. E talvez esse era o porquê, até então, ninguém tinha feito um software a nível nacional para escalar para o varejo. Porque tinha esses desafios e aí, pô, querer brincar com a regulação, tu tem que andar dentro da margem da lei. Não pode querer jogar no mundo cinza. É que tu estava meio que criando os líderes que tu falou, lá dentro, né? Esses regionais. Tu estava criando isso, só que como a Hyper para ser nacional como um todo. Para poder botar de pé essa estratégia de distribuição, a gente foi para um caminho não convencional, que era o Google Ads, mídia paga e tal. Pô, vamos escalar no corpo a corpo, só que não é uma coisa que a gente tem que internalizar como um negócio da Hyper, criar filiais da Hyper. Vamos pegar essas empresas que já vendem computador, impressora fiscal, maquininha de cartão, leitor de código-barra, gaveta de dinheiro e tal. Vamos fazer elas botarem um software junto nesse pacote, vender para o cliente, deixar elas com uma responsabilidade de fazer a última milha ali, atendimento, arrumar o computador e tal. E especializamos eles em dar o suporte para o Hyper. Cara, isso foi super acertado. Se provou. Mas no início, tu conseguiu bastante ativação no início? Ou muita rejeição? Assim, não, mas eu nem conheço vocês. Tipo lá na Bahia, sei lá, tu entende? Coisa assim. Teve que trabalhar quem tu és sem ser conhecido, né? Então, pô, mais uma empresa batendo na minha porta. Será que esses caras vão existir amanhã? Então, a gente teve um trabalho muito forte de fazer esse convencimento.
É a famosa primeira volta do parafuso, né? Depois que o parafuso entrou na madeira, é mais fácil de ir, né? Sim. Então, esse tipo de coisa, a gente foi investindo muito em trabalhar um pouco da nossa credibilidade, assim, né? A primeira nota fiscal que a gente faturou um cliente da Hiper foi um cliente do Rio de Janeiro. Então, a tese foi comprovada já de cara. Pô, temos que vender para algum lugar que não é daqui. Então, a gente tinha lá um cliente de outro local que a gente fazia um trabalho esse modelo de escala, mas a primeira nota que a Hiper emitiu nesse modelo foi para um cliente do Rio de Janeiro. Olha só que massa. Então, como que a gente chegou até esse hiperador no Rio de Janeiro? Tinha uma empresa aqui de Blumenau, super amigos nossos, a turma da TM, até se eles estiverem assistindo, um abraço para o Klaus, para a turma lá. Eles conectaram a gente com esse parceiro deles lá. Então, eles conheciam aí do mundo da automação comercial e falaram, pô, essa turma aí são gente boa, tal. É a turma que fazia o RP da Van, eles estão empreendendo, tal. Então, a gente foi meio que pedindo aquela chancela dos amigos, buscando a rede de contato. E aí essa turma do Rio veio para cá. Peraí, vamos conhecer quem são esses caras aí. Aí batemos um papo, uma turma também que valoriza muito valores, assim, né? Então acho que eles enxergaram um pouco de gente com vontade de fazer acontecer, gente com valores Deu match ali. nos valores ali. E aí fala, pô, tamo junto, vamos fazer. Nossa. E aí começamos a rodar. Então, pô, os primeiros clientes, o software não era tão bom assim, então tinha um monte de coisa. Então vivemos muitos desafios juntos, né? E naquele nosso primeiro ano a gente foi para a maior feira de automação comercial que tinha no Brasil, que é a Autocom. A gente pegou um cornerzinho lá, juntamos moedinha para fazer lá o stand, fizemos bem assim a facão mesmo, bem artesanal, mas a gente estava na maior feira de automação, então já existia um pouco de trabalho, de reputação aí, né? E junto da gente ali a gente estava na sombra das grandes empresas que estavam lá de automação. E naquele momento, se pegar a foto daquela Autocom lá 2012, o que existia naquele pavilhão eram empresas de hardware, de impressora fiscal, de máquina de cartão, de equipamento, balança e tal. E as empresas de software era isso aí, era aquelas coisinhas miudinhas, um standzinho lá no cantinho, bem simplinho, balcãozinho e tal. E se for olhar hoje, é o contrário. É o contrário, né? Então o varejo ele virou de hardware para software e a gente viveu essa jornada, essa transição junto, foi se reinventando junto. Então, pô, acho que acabou surfando a onda do embalo do software de pequeno porte naquele momento, no momento certo. Então, o offline aí foi um decisor para vocês, uma alavanca muito boa para vocês. É isso aí. A guerrilha, né, o corpo a corpo ali, muitas vezes ele é deixado de lado pelas startups, mas é onde a competição não está tão grande, né, onde tu não tem tanta dificuldade de muitas vezes conseguir um espaço, porque tu vai para o mundo digital, bidar ali, ficar negociando quem paga mais para aparecer nas mídias, né? Nas mídias, e aí tu está enriquecendo as mídias, e não, né? Sim. Então, pô, tem que bolha, começar a pensar né? em jeitos alternativos, né? Criar comunidade com os clientes, fazer coisa offline, porque o que interessa no fim do dia é ter boas métricas, né? Um custo de aquisição de cliente que pague a conta e uma rentabilidade que feche a conta. Então, se consegue fazer de um jeito não sexy, né, que eu acho que esse é um grande problema que existe no mundo das startups, o pessoal que vai na hype do que é o sexy, do que é o que está todo mundo fazendo, e esquece que o que interessa é negócio escalando, negócio tracionando. Tem que ser só digital, né? Tipo, eu tenho que quebrar as burocracias. Na verdade, o que você fez é dar um jeito de se adequar à burocracia muito mais fácil. É isso aí. Transformou num canal, pô, baita dica para quem está enfrentando alguma burocracia. Às vezes não é quebrar ela, né? Mas como é que eu agilizo? Como é que alinhar, né? eu uso ela a meu favor, então. Jogar dentro da regra, mas tu consegue, dentro da regra, às vezes, encontrar os caminhos. Eu acho que essa burocracia, inclusive, te ajudou a você escalar, né? Porque você teve que trazer uma pessoa para fazer e ele virou o teu operador, que é o cara também que depois ajudou a promover, né? É isso aí. Não pode ter sido até uma sacada boa para escalar, né? Que massa, cara, legal. Essa tua jornada que tu teve, 2019, né, que vocês fizeram a negociação. 2019 a gente vendeu a companhia. Mas a negociação começou antes. A negociação começou antes. Quanto tempo durou essa negociação? Então, assim, foi rápido até. A gente já conhecia a Lynx do mercado, porque a Lynx é uma empresa. A Lynx foi a empresa que comprou a Hiper, né? É a líder de tecnologia para varejo no Brasil, para quem não conhece Lynx. Hoje é do grupo Stone, né? Foi adquirida pela Stone em 2020. E a gente já conhecia a Lynx porque a Lynx estava presente nesses lugares onde a gente estava. E eles não atendiam o pequeno negócio. Então a gente meio que chamava a atenção deles por causa disso. Pô, eles estavam vendendo RP para médias e grandes empresas de segmentos de varejo, como farmácias, moda, shopping. Então, se você entrar no shopping hoje, entrar numa loja, com certeza o risco é muito grande de tu encontrar um cliente Lynx ali. Porque eles são muito presentes em shopping e tal, franquias,
automotivo, então uma série de segmentos que eles são líderes absolutos. Com certeza. Mais médias e grandes. E eles tiveram algumas iniciativas que tentaram atender o pequeno, mas não conseguiam botar de pé, porque é uma empresa que tem a mentalidade de fazer o software para o grande, para o médio, vender, a operação ela roda com uma mentalidade diferente do que roda lá na Hyper. E lá na Hyper é o contrário. Pô, se a gente quisesse fazer coisa para o médio e para o grande, a gente ia se atrapalhar, porque tudo era pensado em como que a gente faz esse negócio vezes 100, esse negócio aqui vezes 1000 agora. Então o processo tinha que ser escalado, tudo era pensado em escala, né? Então mexer em tecnologia para que os processos fossem escaláveis dentro de casa, não só o produto escalável. E a gente acabou se conhecendo no meio do caminho. Pô, legal o que vocês fazem. Então, um dia chamaram a gente lá para tomar um café, lá na Lynx. Então, fui recebido numa sala gigante. Onde é que é a Lynx? A Lynx fica em São Paulo. São Paulo. Eu lembro que eu... Ela nasceu em São Paulo? Nasceu em São Paulo. É uma história super legal, assim, da Lynx. Legal. E, pô, fui naquela sala gigante, assim, a primeira vez que eu entrei naquelas salas de mesa gigante, assim. E, ó, pode se preparar aí, que daqui a pouco vem a turma, tá? Daqui a pouco chegou o presidente, fundador da Lynx, todo mundo. Tudo feito para impressionar, chegou o batalhão lá para fazer uma demo do Hyper aqui, os caras queriam conhecer a gente, né? E tudo bem, estava abrindo o capô, mas não era para um competidor, né? Era para um player. E a gente já enxergava que eles tinham uma sinergia com a gente de mercado e que talvez poderiam ser o potencial... um potencial negociação ali na frente para poder fazer a saída do fundo que tinha investido na gente. Então, pô, era uma relação que estava sendo construída com interesse zero em vender no começo, mas para abrir portas aí. E por que não conhecer o que acontece lá por dentro? E eu lembro que eu recebia muito a questão dos investidores, de mentores do mercado. Cara, como é que vocês vão ganhar da Lynx? A Lynx é líder, cara. Ela vai acabar com vocês a hora que ela quiser. Ela só fazer assim que ela vai acabar com vocês. E eu ficava com aquela cara de paisagem, assim, pô, como é que eu respondo essa pergunta para o investidor agora? Realmente, se a Lynx quiser, ela tem capacidade de fazer. E aí, conhecendo a turma lá, eles mesmos me falaram, cara, a gente não consegue atender o pequeno, porque talvez pela nossa essência, que a gente está super preocupado em crescer com um médico grande, e a gente não dá atenção devida, ou não bota energia, não separa esse negócio para o pequeno como um negócio à parte, para poder ter a sua própria vida, né? E quando eles me falaram isso, eu falei, pô, agora tem a resposta. Agora eu vou levar para os caras lá. Agora eu já sei como responder essa pergunta. Obrigado pelo pitch. E isso foi se transformando em algo muito relevante na nossa cabeça, né? Pô, cara, a gente está fazendo um negócio aqui que vai ser uma super engrenagem para plugar nesses grandes que negócios. Que a Lynx não consegue, tipo, sabe? Tipo, isso é legal, né? E aí, então, quando a gente teve ali a abordagem da aquisição, tocou o telefone lá na Hyper um dia e não era a Lynx. Era uma empresa de meio de pagamento, super conhecida aí. E não era Stone, e queria falar com o fundador aí. Eu estava em Curitiba aquele dia. E aí o pessoal do financeiro, assim, o cara ligou na URA mesmo lá, né? Pressione 1 para tal, 2 tal, 3 financeiro. Foi pro financeiro. Queria falar com o fundador aí. O fundador não tá, vou passar para um dos fundadores aqui e tal. E aí falou com o Fischer lá. Eu queria fazer um bate-papo com vocês, sou da fulano e tal, da M&A aqui da empresa tal. E queria chamar vocês para conversar, que a gente tem uma proposta societária para conversar e tal. Como assim? A Fischer desconfiado, como cara. Isso foi que época, tu lembra? Foi em 2018. 2018? A gente tinha captado em 2016, 2018 a gente estava falando já na próxima captação. 2016, 2017 foi a tua primeira captação? Primeira captação. A única que tu teve depois. Series A. E aí a gente, cara, peraí, vão ligar aqui para querer comprar a gente? Não, isso é papo furado, né? Cara, aí, total, assim, eu não acreditava. Ele pegou o telefone do cara, o Thiago não está aqui, ele está em viagem, mas vou te passar o teu telefone para ele te liga. Peguei e liguei pro cara. Ele falou assim, queria te convidar para vir em São Paulo, sou fulano e tal, a gente vai te receber aqui, o CEO da companhia quer te receber junto, tal, a gente quer conhecer o que vocês querem fazer, porque nós estamos dispostos a comprar uma empresa nesse setor. Eu falei, beleza, vamos para São Paulo então. Cagando todo assim. Belo dia, cheguei lá e os caras realmente botaram a proposta, a gente quer fazer aquisição, vocês estão dispostos a ouvir uma proposta? Sim. Propostas são sempre bem-vindas, né? Eu comentei, a gente está num momento agora de ir para uma próxima rodada, né? De captar um outro valor para poder acelerar um pouco mais, tirar outros projetos da mesa e tal. E aí vem uma proposta. E eu lembro muito bem de uma conversa lá em Nova York que a gente teve com a turma da Lynx, numa feira que a gente estava lá. Cara, Thiago, a gente adora o que vocês fazem, tomamos um café lá, assim, vamos tomar um café e tal. Pô, como é que estão as coisas, Thiago e tal? E nessa conversa eles falaram, cara, a gente adora vocês, a gente gosta muito do que vocês fazem. Não vende para ninguém, tá? Se um dia alguma proposta aparecer, deixa a gente saber. Deixa a gente saber que a gente quer. Tá louco. Então, a gente já tinha criado um vínculo assim de, legal, a gente se gosta, se conhece e tal. Então, o dia que for falar sobre esse assunto, a gente vai sentar na mesa para falar. Esse era meio que o trato no fio de bigode, assim, não tinha nada assinado.
E aí falei, pô, vou cumprir o que eu prometi lá para a turma. Aí Fala com os caras liguei para a turma da Lynx lá, o presidente da Lynx me chamou para lá, fui lá conversar com ele. Falei, ó, tô com uma proposta, cara. Tá, mas tu tá a fim de vender? Não estava, mas a proposta ela é interessantíssima, então a gente está considerando. Tiago, quem é? Não posso dizer quem é. Tá, mas quanto que é também? Não posso dizer quanto que é. Mas assim, se vocês estiverem dispostos a apresentar uma proposta num range próximo aí de 50 milhões, a gente topa dar uma segurada aqui para poder considerar. Então, meio que deixei um parâmetro, né? Uhum, E a claro. proposta que a gente tinha na mão, ela era menor do que 50 milhões. Mas joguei na mesa. Falei, bom, vamos ver o que tem aqui. Se é para negociar, vamos negociar. Né? E aí eles falaram, não, a gente me dá uns dias e eu te ligo. Se a gente tem capacidade ou não de tempo hábil de apresentar uma oferta. No dia seguinte, já me ligaram. Thiago, a gente vai apresentar uma oferta, eu quero te chamar de volta para São Paulo, a gente vai almoçar junto aqui e tal. Beleza, fui para São Paulo e aí na mesa do almoço lá estavam com um rascunho assim, ó, esses são os bullet points aqui do que a gente quer apresentar. Faz sentido? Cara, isso aqui faz sentido, isso aqui não. Aí rabiscamos com a caneta mesmo isso aqui, então vamos riscar esse número, botar aquele e tal. Isso aqui funciona? Funciona. Então a gente vai redigir uma oferta e vai encaminhar para ti um MOU. Não, o MOU é um documento que oficializa a oferta, né, de uma aquisição. É um termo de entendimento, né? Então fica pactuado que se combinou tal coisa e aí inicia as próximas fases. E aí foi isso. Então, em 2018 a gente estava tudo caminhava assim nas reuniões de conselho da Hiper, a gente discutia abrir uma próxima rodada, tinha relação já com fundo internacional, inclusive com a Casec, com outros fundos aí que estavam super ativos no Brasil e que tinham muito interesse em participar dessa rodada, acompanhavam a gente já há uns meses ali. E acabou vindo o M&A como o mercado parece que abriu uma janela, então não vamos ignorar essa janela, né? Então eu sempre brinco com a turma, não ignore os sinais, né? Os sinais eles te orientam aí. Então, pô, parece uma janela aqui, vamos entender o que está acontecendo. E a gente viu que a negociação foi muito boa ali, né? A gente conseguiu pegar um múltiplo de valuation super atrativo, que talvez a gente ia, 1 ano, 2 anos depois ia conseguir aquele múltiplo de novo. Mas, pô, então não precisa esperar crescer. A gente vai conseguir negociar esse futuro junto aí. E acabamos fazendo a operação. Como é que tu deu negativa pro outro? Que te ligou lá? Isso foi bem curioso, assim, porque a gente estava negociando e os termos não eram bons. Então, o valuation era ok, só que a forma como eles queriam pagar, ela estava atrelada a metas que não necessariamente se sentia confortável no dia seguinte. Por quê? Essa é uma grande dica que eu sempre dou para todo empreendedor que vai negociar M&A. A caneta está na tua mão para tomar a decisão de toda e qualquer movimentação que precisa ser feita para buscar a tua meta, que para destravar o pagamento. Não depender dos outros, assim, né? E lá não, era lucro líquido. Cara, como assim lucro líquido? Aí para uma empresa que está em crescimento, a gente tem um lucro pequeno, quer ter um cash e nós vamos estar alavancado no período ainda fazendo algumas coisas para continuar acelerando. Então, como assim? Não, é lucro líquido. Nossa companhia capital aberto, tal. Gente, não faz sentido nenhum isso. Eu posso vender tudo que tem lá. Fica só os 3 fundadores lá atendendo o telefone. Eu vou dar lucro líquido, daí um excelente lucro líquido, mas não cresço. Então faz sentido vocês comprarem uma companhia para lucro líquido? Não é melhor a gente pactuar aqui crescimento, algumas metas? Então ficou nessa queda de braço. Não, a gente negocia assim. Na prática, o que eu entendi é o seguinte: beleza, a gente quer pagar 10 milhões, nós vamos dizer que nós vamos pagar 40, sei lá, eu não posso abrir o valor aqui, que essa primeira empresa. Então vai ganhar um dinheiro agora, um pequeno dinheiro agora, e o resto fica para frente. Só que esse para frente, ele não necessariamente vai conseguir capturar tudo. Eu vou colocar aqui algumas pegadinhas que o empreendedor fica no caminho. Se tu não bater a meta, tu não pega e... Que normalmente é assim, né? Uma venda que anuncia, foi pago 100 milhões uma empresa. No ato foi pago 30, 40 milhões, e aquele outro valor fica atrelado a algumas metas, alguns acontecimentos. Quando bater tal faturamento, libera essa parcela. Quando fizer tal integração de plataformas, libera essa parcela, tal, e vai se liberando, vai se compondo o valor ao longo do tempo. Essas metas, esses triggers, né, que destravam os próximos pagamentos, são muito importantes estarem na mão do empreendedor. E a gente estava nessa queda de braço. Então, eu lembro que até numa reunião eu levei um dos investidores junto lá para poder ter um pouco mais de peso, porque era sempre eu contra a turma, né? E era a primeira vez que estava negociando, não tinha contratado um advisor de M&A, estava indo no peito na raça ali. E trouxe o Marcel, na época, o nosso investidor super experiente, junto e tal.
E aí, naquela reunião assim, fatídica lá, o pessoal trouxe o CFO junto e o cara veio para ser o bad cop da reunião. Ele falou, cara, é assim que a gente negocia, Thiago. A gente não vai mudar a nossa negociação por causa da Hyper. Então, ou você aceita esses termos, ou a gente vai ter que tirar a proposta. Eu falei, cara, lucro líquido não funciona para mim. Eu não quis dizer assim, não vou aceitar. Né? Bati na tecla, lucro líquido, a gente não quer desfazer negócio. Sim. Só que esse ponto a gente tinha que pensar, vamos achar um outro jeito de fazer... Vamos achar um outro jeito de fazer Neston aqui, né? Tem 1001 maneiras de fazer Neston. Não, cara, é assim. Se não quiser, tudo bem. Eu estou entendendo isso como um não. Eu falei, não, acho que dá para pensar, tal. Não, para a gente é um não. Então, o cara pegou e levantou da sala e saiu. Tipo assim, ele fez bem ele aplicou o playbook da negociação. Ele me deixou ali tipo, com a cara de, puta, tu tá perdendo, tá dizendo, não, cara, tu vai perder uma proposta de talvez mudar a tua vida. Daí o CEO ficou na sala e falou, e aí, é isso mesmo? Se a gente não consegue mexer nesse termo, é o que vocês, é a decisão de vocês daí, né? Beleza, Thiago, então agradeço, tal, a gente vai, se tiver alguma coisa mudada do nosso lado, a gente volta a falar, mas a princípio a gente não marca nenhuma próxima reunião. Morreu. Daí, putz, cara, comecei a guardar minhas coisas, baixei a cabeça, falei, caramba. Será? Então, assim, eles não tinham oficialmente tirado o MOU, né? Então ele estava valendo, eles não decretaram, porque tem um prazo que ele vence, ou alguém desiste, né? Alguém se posiciona oficialmente desistindo, não tinham se posicionado, só ficou naquela coisa. Eu pensei, deixa rolar, porque pode ser que é um blefe aqui e tal. E querendo comprar, eles estão, né? Não teriam gastado toda essa energia. Na verdade, foram eles que buscaram, né? Então, foi você que bateu na porta, né? E aí descemos do prédio, tal, saímos lá na Faria Lima, lá. E aí o Marcel batendo nas minhas costas falou assim, cara, gostei de ver, hein? Foi durão ali. Que massa. Achei que tu ia ceder. Ia ser muito ruim, cara. Mas gostei de ver, batendo nas minhas costas. Deixa esses palhaços pra lá, vamos tomar um chopp. Vamos tomar um chopp. E aí, putz, eu falei, cara, beleza. Porque na hora eu tava... Tu assim, sabia, né? Se tu tava... Pensei, cara, a primeira vez podia ser, porra, o que tu fez? A nossa saída aqui, caramba, tu jogou tudo por água abaixo. E aí tava rolando. E eu tinha aberto essa conversa com a Lynx. Então, tinha duas coisas na mesa. E aí, de fato, eles acabaram não voltando mais. E aí, em dezembro de 2018, a gente assinou o MOU. Eu lembro que dia 28 de dezembro eu botei no correio. Não usava plataformas eletrônicas ainda para isso. Então, a gente, sei lá, de agosto, que apareceu a primeira ligação do player, que não é a Lynx, até dezembro a gente fechou o MOU. Mudou, cara, todo esse tempo, mudou tua cabeça em relação ao que tu ia fazer na Hyper? Tipo assim, não, agora eu tô pensando todo esse tempo em vender, em exit, ou como é que funcionou a tua cabeça? Não, cara, assim... Porque veio uma notícia, cara... o plano A era uma captação. Então, cara, o mundo não vai acabar amanhã. Sim. Né? Nós vamos jogar esse jogo por muito tempo ainda, então, beleza, nós vamos captar. Não vamos ter dificuldade em captar. A gente tinha números muito bons, assim, tinha investidores super quentes com a gente. E aí tinha esse negócio do M&A, que não era nada ruim. Então, assim, galera, eu vou dedicar um pouco de tempo nesse tema do M&A, porque sozinho ele não vai, então tem que... É reunião, é viagem e tal, é minuto, é advogado, é daqui para lá e tal. Então, assim, estava trabalhando em paralelo. Quando a coisa começou a esquentar, ali por novembro, dezembro, a coisa ficou mais quente, aí começou, putz, cara, isso aqui é o tema principal agora. Então, o plano A virou plano B e isso virou plano A, né? O M&A é o plano A. Tem um negócio muito relevante que não podemos deixar passar agora. Então, ali, talvez uns 45 dias, foi dormia e acordava com esse tema. Assim, né? Que louco. Cara, aí, os meus sócios, o Marinho e o Fischer, ficaram 100% imersos lá na operação. Eu me distanciei um pouquinho de algumas coisas para poder focar nisso. E para blindar eles também, para não parar a operação, né? Porque isso mexe muito na empresa. Então, se tu não cuidar, tu tira o olho da bola e... Tu perde ela, né? E pra gente só para fechar esse assunto do M&A aí, traz aí pro pessoal que os empreendedores, tem muito empreendedor que deve estar assistindo a gente e no futuro pensa também num exit, no M&A. Dá alguma dica assim, na hora que vai para a mesa, o que ele tem que ir, o que tem que fazer? Tem um pré-work que tem que fazer ali antes de ir para a mesa com a negociação? Assim, tem muita gente que, sei lá, vocês conhecem empreendedores também, o cara chega, tem um monte de gente querendo comprar a gente e tal. Tá, mas quantas propostas já recebeu? Não, nenhuma. Oficial, o cara só falou que tem interesse. Não, falou, cara, até papagaio fala. Né? Então, uma proposta de compra é um MOU, é um documento chamado Memorando de Entendimento. Esses são os termos aqui que a gente vai assinar. E depois pode ser que aquilo não vire um contrato final. Né? O MOU tem 10 páginas.
o contrato final o da Hiper dessa grossura aqui, é tipo um encadernado, Meu Deus do céu. a Bíblia, né? E desse tamanho, assim, um negócio bem denso. Então, assim, a dica que eu dou, cara, das conversas do namorico inicial, beleza, tu consegue fazer por relacionamento e tal, às vezes aparece alguém tu conhece alguém, um investidor conhece alguém que está interessado e tal. O namorico inicial, beleza, depois do momento que tu assina o NDA, eu recomendo fortemente que tu tenha uma assessoria, que tu tenha um advisor de M&A. Por quê? Tu é o cara que está fazendo M&A a primeira vez na tua vida. Eu fiz sozinho. Só que hoje com a maturidade que eu tenho, ou ter vivido esse período de pós-venda, ou ter acompanhado outras empresas que venderam, os desafios, os perrengues que eles passaram, eu vejo quanta merda eu podia ter feito. Então, assim, o anjo da guarda estava do meu lado ali, porque eu não consegui fazer alguma... Né, Mais sorte do que juízo. Mais sorte que juízo, famoso mais sorte que juízo. Mas, assim, eu podia ter feito muita merda e ter colocado, talvez, o principal movimento da minha vida ali por água abaixo. O risco, Então, assim, aquela reunião lá naquele player, fui meio que no peito na raça. Se eu tivesse algum advisor, ele me orientar, cara, nós vamos fazer desse jeito. Eu atuo nessa hora, tu fica quieto para não te indispor com o teu comprador, que amanhã tu vai ter que sentar com ele para negociar o dia seguinte, trabalhar junto e tal. Então tem uma série de coisas que eu acho que depois que o NDA é assinado, cara, vamos começar a conversar aqui, é legal ter um advisor. Porque tu assina o NDA, o teu comprador começa a pedir informação, e às vezes ele pede coisa demais. Eu tinha ali buscava mentoria direto, falava com meus investidores, que o Marcel é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, um cara super experiente. Então eu trocava ideia, cara, estão pedindo essa informação, me parece informação demais, né, para Thiago, manda só tal coisa. Se eles querem mais informações, eles mandar o MOU primeiro. Então é assim que eu tenho que agir, tem que ser mais durão, tal. E aí, ali naquela época eu entendi uma coisa, tem que dar um copo d'água para matar a sede, não dar um balde, né? Porque tu sufoca o cara, afoga o cara. Então dá um copinho d'água. Mas, eu queria saber aqui a lista dos 150 principais clientes, ou não sei o que lá, podemos ter acesso ao código-fonte para dar uma olhada como é que está a tecnologia. Cara, isso é lá na frente. Então, o advisor, ele sabe, cara, isso aqui vai se fazer, mas lá depois, antes de tu fazer isso, nós vamos ter que assinar o MOU, aí a gente vai entrar nessa fase. Mas como é que nós vamos ter certeza que o produto não é ruim e tal? Vamos colocar esse pontinho aqui como uma válvula de saída para vocês, uma desistência, se por acaso o que a gente está dizendo não condiz. Porque nesse período pré-MOU, fala-se muita coisa. Não, estou crescendo a taxa tal, eu tenho tal disponibilidade de caixa, mas tu não está apresentando documentos para isso. Então, meio que está naquela coisa, será que eu confio no que o empreendedor está me dizendo? Então, o comprador também tem a insegurança dele. Mas tu consegue criar dispositivos, cara, então assim, te deixo com a possibilidade de desistir da compra se por acaso aparecer algo que te desagrade em termos contábeis aqui. Então existe o jeito certo de fazer e o advisor ele acaba ajudando muito nisso. Então, essa é a principal dica assim, do processo, porque é um processo cansativo, é um processo que quanto mais profissional melhor, e se bem executado, muitas vezes tu consegue pegar um negócio que podia ser comprado por 50 milhões e vender ele por 100. Né? Então tem um jeito de fazer também. Às vezes tu encontra outros compradores, trabalha direito e tal. Então acho que é esse o principal ponto, assim, olhando hoje. Que massa, cara. Tu ia puxar o investimento agora? Isso aí. Não, porque ele deixou uma deixa bem legal ali. Deixou uma deixa, sei lá. Mas tem uma deixa bem massa que ele deixou, que é de falou assim, a gente tinha bons números. O que é isso, Thiago? Fala pra gente, assim, o pessoal que está querendo buscar investimento, o que é bons números para achar um investidor? Você falou, cara, seria fácil a gente pegar. O que seria isso? Não precisa dar os números, mas um percentual. Assim, o que o investidor ele vai se preocupar? Estou entrando numa empresa que está hoje nesse tamanho e daqui 3 ou 4 anos ela tem que estar aqui. Né? Então, tem algum indício de que ela está nessa rota de voo ou ela está meio que a marcha lenta, vai ter que descobrir uma pista de tração mais forte? Então, são números que comprovem isso. Estou crescendo nos últimos meses nessa taxa aqui, então minha base de clientes está crescendo, minhas últimas safras de clientes, minhas últimas cohortes aqui tem tal retenção, estou com esse ticket médio, a gente está conseguindo expandir o mercado dessa forma. Então, são métricas que envolvam atração, cada negócio tem a sua. No caso da Hiper, era novos clientes sendo adquiridos, novos operadores sendo convertidos e a máquina azeitando. Como é que estava a retenção? Era um outro indicador forte. A gente está conseguindo reter clientes numa taxa saudável.
E como é que está o crescimento de um ano versus o outro? Pô, estamos crescendo uma taxa legal, então pô, tende-se a continuar crescendo, né, a um número assim. Então é muito o momento, assim, né? O que naquele momento do negócio, no nosso caso era de uma Series A para uma Series B, tinha que estar muito mais maduro já uma série de coisas, já tinha que estar com a governança criada. Então, essas coisas que são mais qualitativas também são importantes. Pô, a gente já era auditado todos os anos, já tinha uma área de controladoria, tinha processos de governança bem sólidos, tal. Já tinha pessoas-chave, camisa 10 em cada frente, então não era aquela coisa só os founders fazendo tudo. Não, já tinha um cara-chave cuidando de cada uma das frentes principais. Então, acho que são indicadores assim que mostram maturidade. Se a gente pega um negócio mais no começo, lá, um negócio que está pegando sua primeira rodada, talvez muitas dessas coisas não vão ser muito significativas, né? Porque tem muito mais risco, então o anjo vai entrar no momento que tem muito mais risco envolvido, não tem muita coisa comprovada. Mas tu consegue comprovar que tem faturamento crescendo, tem cliente satisfeito, né? E comprovar não é, olha só o que o cara me mandou no WhatsApp ontem. Quem é o cara? Um cara. Tem 2 mil clientes, um cara te mandou no WhatsApp e os outros estão achando o quê? Olha só, o nosso NPS está dizendo isso aqui, a gente tem essa taxa de retenção, historicamente a gente está caminhando em números históricos, não foi uma oscilada, as métricas de sustentabilidade financeira, né? Então, estamos adquirindo clientes por um valor e o dinheiro que esse cliente traz ao longo da vida dele, ele paga a conta e deixa dinheiro na mesa, então é importante essas coisas. Tem muito negócio recente aí que a gente viu passando por maus lençóis por causa disso. Pô, crescia, legal, então o faturamento aumentava, mas pagava para trabalhar. Então, adquiria um cliente por, sei lá, R$200 e esse cliente trazia ao longo da vida dele 250. Cara, a conta não fecha nunca. Né? Então, tem que adquirir um cliente por R$200, né? Custou R$200 para trazer esse cliente, tá, e ao longo da vida ele me traz R$1.500 de rentabilidade, cara, é sensacional. Né? Mas, fora isso aí, tem métricas furadas, né? Métricas ruins. Ficou a dica aí de um dos avaliadores do comitê da SC Angels, hein? Ó. Fica a dica aí. Isso aí. Tu deve estar avaliando hoje, cara, depois de todo esse histórico sensacional, hoje tu está na SC Angels lá como nossa... não é banca, né? Comitê. Nosso comitê Lá com a turma. Nosso comitê lá com a turma lá. São algumas pessoas, tu está participando lá. Mas além do comitê, tu também está num plano de participar de investimento, de como é que tu tá hoje, assim, nesse teu contexto. Legal. E passa também, cara, como é que é esse comitê? Eu sei que a gente não pode falar muita coisa, mas assim, como é que faz o comitê, o que avalia? Eu sei que tem esses números aí, mas como é que a galera se reúne e decide investir ou não, sabe? Assim, o SC Angels é uma roda muito leve, assim, enxuto na sua tocada, mas capricha não faz a coisa pelo vento, assim. Então, acho que tem umas estruturações já bem montadas. Mas respondendo a primeira pergunta, assim, eu estou investindo hoje anjo via SC Angels, então volta e meia aparece algum negócio, eu prefiro trazer para SC Angels e investir via SC Angels. Por quê? Porque eu tenho na minha tese pessoal, assim, ter um relacionamento de longa data com o empreendedor. Então, às vezes aparece um camarada que está a fim de... Falei com o empreendedor ontem, por exemplo. Não conhecia ele, o negócio está legal. Falei, cara, eu não faço Thiago, pessoa física, né, anjo, direto, porque eu não te conheço há muito tempo. Então, se tu quiser montar uma relação, talvez nessa rodada assim, tá claro que eu não vou entrar. Mas se quiser manter uma relação, tal, pode ser que daqui a pouco a gente... E deixa a bola com o empreendedor. Porque eu gosto de acompanhar o empreendedor. Uma das coisas que eu tenho pessoalmente. Sim. E tem algumas outras coisas que eu olho em termos de tese que são relacionadas a negócio que eu acredito mais, acredito menos, ou conheço mais, sei avaliar melhor e não sei avaliar tanto. Então, prefiro concentrar no que eu sei, no que eu sei avaliar melhor. O risco, assim. Né? Então, assim, anjo, eu estou fazendo via SC Angels e eu sou cotista de um fundo, a gente montou um Founders Fund lá na ACE. A ACE é uma aceleradora que investiu na gente lá no começo, agora tem vários founders que tiveram saída, tal, a gente montou um fundo lá grande. É um give back quase. E massa, aí tem alguns outros empreendedores de mercado também que são do ecossistema da ACE que entraram junto, um fundo grande, uns 25 milhões lá, para fazer cheques um pouco maiores, cheques mais early stage, né, mais pré-seed, assim, seed, até acompanhar algumas rodadas até maiores, dá para fazer. Então são os dois caminhos que eu faço. Não estou com os olhos fechados para fazer coisas by Thiago, mas requer aí um pouquinho mais de relacionamento. Eu não estava assim muito ativo antes, então não tem nada que eu fiz até o momento, só
solo. Assim, Passasse né? tipo um ano sabático, assim, talvez? Ainda está, né? Pelo que a gente acompanha. Eu tô mais calmo. Eu tô no momento agora que eu tô começando a falar com o empreendedor, mas antes na Hiper eu não tinha muito tempo para dedicar para isso, assim, né? Então o meu foco lá era eu tinha que empreender o meu negócio e não investir em outros ainda. Então sei lá, uns 8 meses para cá comecei fiz uma formação também de investidor anjo, fui estudar um pouco mais sobre isso. E entrando um pouco no comitê, assim, a gente tem um grupo ali, várias pessoas do S Angels que se reúnem para avaliar os negócios. Então a gente tem algumas reuniões temáticas assim que coloca-se algumas startups que estão avançando na nossa avaliação e elas entram para o comitê. Então o comitê é uma etapa do processo de investimento, né? Ninguém é investido se não passar pelo comitê e tem algumas etapas antes também. Então faz o pitch ou sei lá, se relaciona com algum anjo. Como eu falei, às vezes eu indico alguém para participar dos processos de avaliação, né? Então o cara faz o pitch, compartilha alguns materiais, a gente faz umas conversas iniciais, troca algumas informações e tal, depois ele vai para o comitê. Então no comitê a gente avalia de fato o investimento. Essa empresa aqui está pedindo X mil reais, X milhões de reais, tem já o investidor tal que vai entrar junto, às vezes é um outro fundo, alguma outra casa que entra junto. A gente entraria com cheque de tanto, o valuation faz sentido, quais são os prós, os contras, tal. Então ali a gente dá uma sabatinada. Normalmente desses encontros sai algum dever de casa, vamos buscar mais informação, vamos dar mais uns meses aqui para ver se essa KPI ela continua respondendo. Vamos, sei lá, pedir para falar com algum cliente, né? Então já teve várias situações que eu coloquei, por exemplo, algum empreendedor para falar com a turma da Stone lá para trocar uma ideia, né? Porque era um público-alvo. A Stone seria um público-alvo. Deixa eu pegar uma opinião. E era um cara que eu saberia que me daria o feedback depois sem filtro, assim, né? Então esse é o tipo de coisa que a gente olha muito no comitê e depois que a coisa meio que, cara, estamos seguros, estamos confortáveis aqui de tomar a decisão por fazer, aí caminha para a etapa seguinte, que é a parte mais documental, né? Monta-se a estrutura de documentação tal para fazer o processo de investimento em si, né? E eu acho que isso é uma característica da SC, né? Eu tive a oportunidade de participar de um comitê e aí sempre, naquela oportunidade, eu vi isso que o Thiago falou de, poxa, o negócio dele, será que a gente não pode indicar uma empresa para, de repente, validar o negócio dele num cliente que a gente conheça? E como é uma rede muito grande, né? Isso para o empreendedor não é querendo puxar o saco da SC, não, mas isso é importante, né? Falar, poxa, abre a porta lá, vamos validar num cliente maior, vamos... E ali a gente tem vários contatos. Na reunião que eu participei também teve isso. Eu tenho um contato aqui, eu vou tentar abrir a porta para ele lá para a gente validar nesse cliente. Isso. Cara, uma das melhores formas, né? Tu validar. Cara. Tu vai... Todo esse ponto que tu colocou de, cara, me traz o teu CAC, teu RVT, teu crescimento, a gente vai no real, né? Botando um parceiro nosso lá dentro e traz resultado. Tem que saber jogar o jogo ali do cara que está no começo. Então não dá para exigir muita maturidade em algumas coisas, mas não dá para também assinar um cheque no risco total, assim, no escuro. Né? É que às vezes o cara também não sabe, né? Ele está buscando investimento porque ele entende que ele precisa crescer, mas ele precisa também ser educado. Ele precisa entender o que eu preciso mostrar para o comitê, né? O que eu preciso trazer. Então, todas essas dicas, esse espaço que tu falou, cara, é importante para o empreendedor que quer captar esse investimento. Cara, busca isso, fala com o investidor. Eu acho que essa dica que tu falou, porra, tem 2, 3 caras querendo investir em mim, mas tá oficial isso mesmo? Então talvez não, talvez ele só quis, né, falar que ele é investidor, né, e puxar esse papo contigo. Quem está no mercado, tipo assim, com o tempo a gente começa, isso é o tipo de coisa que entra por aqui, sai por aqui, nem reverbera. Tá, beleza. Só faz beleza, né? Beleza, tal. Me conta alguma coisa mais concreta. Né? Então, às vezes o cara acha que está encantando, falando um monte de coisa aí. E já teve situação que eu falei, cara, eu não sou teu cliente, então não adianta fazer propaganda para mim. Me conta o teu negócio, né? Me conta aí, então a gente vai ter uma hora aqui às vezes uma mentoria e tal. Vamos ter uma hora para bater o papo, me conta o que está incomodando, porque eu sei que tem um monte de coisa suja na cozinha lá. Então me conta isso. Também já fui empreendedor, eu sei que tem uma cozinha, né? Fica me falando aí que tu é lindo, que tu tem e-mail, que teu negócio é o melhor do mundo, que a tecnologia... Cara, o que está incomodando, né? Me chamou para uma mentoria porque tem alguma coisa errada aí, né? E o que está tirando o sono? Acho que esse é o ponto-chave. Que massa, cara. Que legal. Fechamos a ramadinha. Eu acho que é isso, né? Thiago, se quiser falar mais alguma coisa, deixar algum recado aí para futuros investidores, para futuros investidos. Aí nas redes, não sei, tu fica à vontade, cara. Não, legal, assim, o que eu tive um período na Hiper muito mais imerso, porta fechada, assim, me recolhi na caverna lá para fazer o trabalho direitinho lá.
Agora estou um pouco mais ativo no ecossistema, então eu saí da operação da Hyper em abril, né, oficialmente, tinha já me afastado um pouquinho no começo do ano, começamos a preparar a transição, a turma que assumiu lá, uma turma sensacional, assim, estão fazendo um trabalho muito bom. Tem um carinho enorme pela Hyper, né, então é uma empresa que eu volta e meia, esse dia eu fui num Coração cliente bate. lá, então que massa. troquei ideia e tal, mas não estou mais na operação, hoje eu iniciei um sabáticozinho aí, estou pensando um pouco, estudando um pouquinho o mercado e decidi escrever um pouco, então vou lançar meu livro. Que massa! Fechei com o editor agora, então a gente está agora no processo de... Eu achava que o processo de editar um livro era super simples, né? Mas é extremamente É uma complexo. startup, é outra startup. É complexo demais, assim, são muitas fases, tem muita regulação também, né? Tem muito cuidado com a informação que tu vai colocar, né? Direito autoral e tal. É um processo bem legal e escrever uma coisa que eu aprendi a gostar ao longo da vida. Sempre fui péssimo em português quando era pequeno e fui aprendendo a pegar gosto por isso. Então tenho focado legal, um pouco nisso agora. Devo daqui a pouco entrar em algum projeto profissional aí. Eu já decidi que não vou criar uma próxima startup agora, né? Vou deixar o sangue esfriar um pouco, dar uma olhada no mercado, porque fiquei 20 e poucos anos aí nesse mundo do varejo. Então a gente acaba sabendo tudo de nada, né? Então quero conhecer um pouquinho o que está acontecendo por aí afora. Então tenho me relacionado bastante, principalmente via LinkedIn. Meu Instagram é muito mais vida pessoal, assim, mas LinkedIn eu tenho escrito um pouco. Eu lancei uma série do Zero ao Exit, quero lançar 100 lições aí, compartilhar um pouco de aprendizados, né? Muito uma linguagem bem sem filtro, assim, papo reto. E são 100 lições. Já planejei lá 87, então tem umas 13 ainda que eu tenho que deixar. Vou deixar um pouco aí os feedbacks me guiarem, mas já estou com o conteúdo bem direcionado. Isso tu está lançando aonde? Isso está no LinkedIn. Então, LinkedIn? Então, legal. Quem quiser me encontrar lá, Thiago Vailate no LinkedIn. Thiago sem H, hein, gente? Thiago, verdade. Thiago sem H. Tem a newsletter, então tu recebe isso na tua caixa. Se quiser seguir, acompanhar, Show. Também chega a informação. Show. Thiago, obrigado, cara, por participar. Animal, tua história. Valeu, obrigado aí pelo massa. convite. Tamo junto aí, né? Vamos fazer esse Angels, fazer história. Beleza, gente. Brigadão para todo mundo aí. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, Sidney Ramada, Sidney com D mudo, Y no final, Ramada com H. Show. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, dar um comentário, ver se tu gostou. Passa umas dicas pra gente, vê se tu quer falar com alguém, trazer alguém também, comenta lá, compartilha. Segue a gente na @essangels.com.br. No Instagram, redes, a gente tem bastante conteúdo também, não só dentro do YouTube, mas lá também. Então segue lá, curte, compartilha, ajuda a firma a crescer mais. Beleza, gente? Eu sou o da Silva de Verdade e até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.